Abril Marrom conscientiza sobre as doenças oculares mais comuns que podem levar à cegueira. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o médico oftalmologista, especialista em glaucoma, doutor Mário Menezes. Doutor Mário, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez, né, aqui na rádio, sempre vocês com espaço aberto aí para a gente conversar um pouquinho sobre saúde ocular. Agradeço esse momento aí que vocês abriram para a gente, porque a gente está falando de um assunto muito importante, né? Hoje é uma pena olhar em pleno abril muita gente cegando por causas que são preveníveis ou, no mínimo, que você detecta precoce e consegue manter a visão do paciente. A gente está falando de problemas aí como falta de óculos. Imagina, olha, você sabia que a maior causa de cegueira hoje no mundo continua sendo falta de óculos? Imagina, uma simples consulta e um óculos pode devolver a visão de gente. Então, a gente fala tanto de doenças e às vezes a gente esquece desse tópico, né? Que é tão importante. Tem muita gente aí sem óculos, e uma atenção especial aí, por exemplo, para os pais, né? Para você, cuidado com seus filhos, né? Porque às vezes a gente está achando que o menino traquino, né? Que senta lá atrás, que conversa todo mundo, às vezes a gente acha que é só traquinagem, não é. Na verdade, ele pode estar com uma falta de óculos. Então, esse é um dos exemplos que falta de óculos causa cegueira. E aí nós temos outras diversas doenças. Gente, a catarata, que hoje em dia tem tanta tecnologia envolvida, é uma cirurgia segura, e ainda continuamos tendo muita gente com perda de visão por causa da catarata. Nós também temos que lembrar do famoso glaucoma, não é? Segunda maior causa de cegueira irreversível no mundo, uma doença silenciosa que não causa sintomas e que, quando não diagnosticada, pode levar à perda de visão sem o paciente nem perceber. Nós também temos que conversar sobre o diabetes, os danos que ele causa na nossa visão. Afinal de contas, o diabetes, o açúcar alterado no sangue, lesa os vasos de dentro do olho e daí vem diversos tipos de complicação. E por isso que é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, para conversar com você que está escutando aí em casa, sobre a importância de estar se prevenindo, estar fazendo consultas, porque é muito comum que as pessoas achem que o oftalmologista é coisa para quem não está enxergando. Não, pelo contrário. Uma consulta oftalmológica bem feita, você diagnostica mais de 2.000 doenças com repercussão em todo o corpo, como diabetes, hipertensão, entre outras. Então, é importante a gente estar conversando aqui com você que está em casa, está buscando o seu tratamento precoce, diagnóstico precoce, para, de repente, estar trazendo uma qualidade de visão através de uma visão saudável. Verdade. Doutor, satisfação de recebê-lo mais uma vez aqui, né? Sempre trazendo informações muito enriquecedoras, né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse órgão, né? O olho, né? O globo ocular, de uma sensibilidade gigantesca, né? Antes da gente falar de coisas interessantes como telas, né? Que isso aí é muito interessante também trazer aqui nessa abordagem. Enfim, é muita coisa para se falar, né? Mas a gente precisa começar falando sobre esse órgão tão sensível, né? Por que a gente tem que ter tanto cuidado com os nossos olhos? Olha que interessante você está falando, muito inteligente, porque, olha, o que nós temos que lembrar? Visão, quando a gente fala de visão, a gente não está falando só do fato de chegar, a gente está falando de qualidade de vida, do ser humano poder despertar a plenitude do seu potencial. Então, é inegável que, quando você tem problemas de visão, você deixa de fazer as coisas que você conseguiria se estivesse enxergando. E aí é super importante a gente estar conversando sobre o que a gente precisa fazer por nossa visão, que é um órgão tão importante, é um sentido tão importante, e que a gente às vezes negligencia, e aí só se dá conta quando algum problema já se desenvolveu. Então, quando a gente está falando de visão, a gente está falando do pai que consegue dirigir o carro para levar o filho para a escola, a gente está falando da criança que está se desenvolvendo, seja no esporte, seja na aula. Nós estamos falando no idoso que está começando a desfrutar de tudo aquilo que plantou em toda a vida. Então, falar de visão é falar de qualidade de vida. Por isso que é importante nós estarmos sempre lembrando, fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Esse trabalho aqui que você sempre abre esse espaço para a gente, para trazendo para as pessoas que estão escutando a gente a importância de cuidar da visão de uma maneira mais correta, que é fazendo consultas. E aí a gente sempre vai falar, né?
quando é que é a consulta ideal. Se você não consultou no último ano, a consulta ideal é hoje, porque, afinal de contas, a visão é um órgão tão importante que ele deve fazer parte da nossa rotina cotidiana de saúde. E aí a gente está aqui para isso, para alertar isso para a população. Doutor, essas questões relacionadas, como o senhor bem mencionou, né, esse hábito de ir ao oftalmologista, que é uma coisa simples, né, um óculos hoje em dia não é tão caro assim, enfim, é bem acessível e dá esse bem-estar, ter esse bem-estar, né, essa saúde, ela é muito importante, tá? Eu queria que o senhor falasse justamente sobre isso. Qual é o sinal, o primeiro sinal que deve alertar as pessoas para que ela faça justamente essa visita, né, ao médico, que ela é mais simples, a gente tem uma oferta gigantesca, né, de profissionais bem formados por aqui em nosso estado, na nossa capital, né, e com um certo acesso facilitado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né, sobre esses primeiros sinais que são simples, que podem ser notados e que podem ser uma pista muito importante, né, para um possível problema futuro, inclusive. Olha como isso é importante a gente estar conversando, porque imagina você, a visão ela é tão importante, mas ela é para passar desapercebida. Então, toda vez que você sente alguma coisa na visão, qualquer coisa que seja, desde uma sensação de areia, um lacrimejamento excessivo, uma vermelhidão, uma dificuldade de enxergar coisas que outras pessoas estão enxergando, ou seja, dificuldade também na escola, qualquer coisa que aconteça que lhe lembre que existe a visão, é motivo sim de uma boa consulta, tá? Só que a gente também tem que lembrar que o mais legal é quando a gente faz um trabalho preventivo, tá? Então, qual é a nossa recomendação? É que todo mundo faça uma consulta anual, tá? Para consultar o oftalmologista. Só que isso pode ser antecipado caso você alguma coisa faça você lembrar que a visão existe, ou seja, alguma coisa está incomodando a sua visão. E aí é como eu te falei, todos esses sintomas, eles são motivos sim de estar procurando o médico oftalmologista. Maravilha. Doutor, agora sim, vamos falar sobre as telas, né? A gente está o tempo todo com tela, com celular, com tablet, com computador, notebook, enfim, nesse direcionamento. Estou aqui, né? Falando agora com o senhor, né? Nas nossas imagens aqui, a gente pode ver essa questão da gente estar o tempo todo com o pescoço voltado para baixo, ou então para esse espaço reduzido que é o do celular, embora ele dê aí uma expansão, digamos assim, de informação e de observação, a gente está restringindo muito a nossa visão para esse pequeno espaço de tela que gera aí tem uma luminosidade, né? Enfim, que atrapalha a gente, inclusive, a dormir e coisas do tipo. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre isso e quais os principais agravantes hoje desse excesso de exposição às telas, isso para a nossa visão, para os nossos olhos. Ótimo tópico para a gente estar tocando, porque a grande verdade, gente, é que os dispositivos eletrônicos, as telas, e quando a gente está falando de tela, a gente está falando de computador, de tablet, está conversando de celular, eles já fazem parte do nosso cotidiano. Hoje é muito difícil você conseguir viver sem um, seja para troca de mensagens, seja para você fazer o trabalho dentro de casa. Imagina só, minha filha, quando tinha 3 anos, na época da pandemia, assistia a aula via online. Então, você imagina que hoje existem, por exemplo, aplicativos que a criança estuda no tablet. Então, isso já faz parte do nosso cotidiano. Só que, como tudo, na vida tem seu lado ruim. E a gente tem que aprender a controlar esses dispositivos. E aí vem alguns problemas muito interessantes, como que tu falaste. O nosso organismo, ele funciona no ciclo circadiano, que é o ciclo dia e noite, tá? Então, a gente foi feito para que à noite a questão da luminosidade ela seja diminuída para que a gente consiga disparar os hormônios que fazem a gente dormir, tá? E isso está sendo alterado justamente por essas telas. A luz, a luminosidade no horário errado está fazendo com que o nosso organismo ache que está de dia sem estar. E aí é aquele paciente, aquela pessoa que começa a ficar muito tempo no celular, começa a jogar hormônios no seu organismo que não era para estar jogando naquela hora, e aí ela vai começar a ter dificuldade de dormir, entre outras coisas. Então, outro problema que as telas trazem é que a gente usa um músculo chamado de músculo ciliar para enxergar de perto, tá bom? E esse músculo cansa. Então, a gente não foi feito
para ficar 3, 4 horas na frente das telas. Então, daí vem a necessidade de descansar a visão. Qual é a nossa recomendação? A cada hora de tela, você passar pelo menos de 10 a 15 minutos descansando a visão. Só que detalhe, não é descansando a visão no celular, não é justamente olhando para longe. Por mais contrassenso que isso seja, descansar a visão, às vezes, é olhar para longe. Então, a gente precisa ter esse controle. Você que está em casa, os melhores aplicativos, os melhores celulares hoje, você entra no seu celular e você vai talvez se surpreender com a quantidade de horas que você fica, tanto no celular como em alguns aplicativos, como as redes sociais. Que a gente sabe que hoje elas são feitas justamente para prender a atenção. E isso pode trazer os problemas que as telas trazem para a gente, que é justamente cansaço visual. E outra coisa, tá? Uma coisa que é muito importante se dizer. Hoje nós sabemos que existe o espectro da luz azul que pode danificar o olho com o passar do tempo. Então, é muito importante que a gente esteja usando, quando está usando em excesso, óculos com proteção para esse tipo de luz. Antes da gente finalizar falando sobre diabetes, doutor, eu queria que o senhor falasse rapidinho, que eu me lembrei agora, essa questão do nosso globo ocular estar sempre hidratado, né? Uma forma de notar também algum tipo de secura nos olhos é um indicativo que não é muito bom. Então, o colírio, ele é uma arma boa para estar ali à mão, no bolso, enfim, até por conta de uma grande passagem de tempo, né, muito tempo utilizando as telas, enfim, ter pessoas que trabalham, a gente passa o dia inteiro, né, como o senhor falou, diante de telas, um colírio ele ajuda, não ajuda? Isso, olha que interessante, né? Dispositivos como as telas, eles trouxeram alguns desafios para o nosso cotidiano. Você sabia que, por exemplo, você está no computador, você pisca menos? O que que acontece? O nosso globo ocular, ele se movimenta muito. Existe uma lubrificação natural, que é a lágrima. Essa lágrima ela é espalhada pela superfície do olho para que a gente não tenha problema de atrito, tá? E essa lágrima, ela permanece um tempo no olho. Na hora que você pisca, você espalha a lágrima. Quando você está nas telas, nos computadores, por exemplo, ou quando você está muito concentrado, quando está dirigindo por muito tempo, você pisca menos. E aí, o que que acontece? Qual é o resultado disso? A lágrima resseca. Você começa a ter um olho ressecado. E aí você começa a ter sintomas que não tinha antes, que era vermelhidão, sensação de areia. E pode até atrapalhar a visão, a secura do olho, dependendo do grau, tá? Então, uma outra circunstância que você pisca, que a lágrima é danificada é justamente que você está muito no excesso de ventilador, excesso de vento, ou então nos ar-condicionados, a gente sabe que o ar-condicionado ele puxa a umidade do ar e com isso deixa o olho mais ressecado. Então, nessas circunstâncias, é sim recomendado as lágrimas artificiais. Boas lágrimas artificiais podem amenizar esses problemas e te dar mais conforto, tá? Agora, qual é o nosso desafio aqui, tá? É saber qual colírio usar. Então, a gente sempre alerta que esses colírios devem ser prescritos de acordo com cada paciente. Existem colírios diferentes e a gente tem que saber qual é o colírio ideal para você. Isso só através de uma boa consulta oftalmológica. Doutor, para a gente finalizar agora, por que é tão importante fazer essa relação, né, de doenças oculares com diabetes? Exatamente. Olha, o diabetes, ele é uma doença que afeta demais o olho. Existem diversas formas que o diabetes afeta o olho. O principal delas é que ela afeta os vasos de dentro do olho. E isso faz com que possam se desenvolver inchaços dentro do olho, como os edemas maculares, ou que esses vasos fiquem tão frágeis que possam sangrar dentro do olho. Isso é muito importante entender porque esses problemas, eles acontecem durante anos de lesão. E quando diagnosticado em estágios iniciais, nós temos ferramentas hoje muito úteis e muito eficazes para estancar essa evolução. E aí a gente também pode lembrar que quem tem diabetes também tem catarata mais cedo, tá? Então, o diabetes, ele acelera o processo de formação de catarata. E também é uma das principais causas do famoso descolamento de retina, que é o que é o descolamento de retina? Justamente, tá? A lesão da retina que capta a luz e transforma em impulsos nervosos. Então, isso faz com que o paciente possa, assim, perder a visão. Então, existem diversas formas que o diabetes danifica a visão e que a gente tem que fazer um trabalho ativo. Muitas das vezes, essa evolução, ela passa desapercebida pelo paciente. É uma evolução lenta que pode
fazer com que o paciente não perceba. Então, mais uma vez, é importante que você, que tem diabetes, ou que você que conhece alguém que tem diabetes, conscientize de que todo ano tem que ser feito pelo menos um fundo de olho, que é justamente para a gente estar diagnosticando em estágios iniciais os problemas que ele pode trazer para a visão. E aí, uma vez diagnosticado, tem tanta coisa que a gente pode fazer, a gente pode lançar mão de lasers, a gente pode lançar mão de medicações, nós podemos também fazer desde tudo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o controle do diabetes. Então, de repente, você está tentando recuperar a visão e ajudando a saúde da pessoa como um todo. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de diagnóstico, prevenção do diabetes e justamente controle do diabetes, que é um controle rígido, a gente tem que estar fazendo parte da rotina do paciente, do diabético, está a consulta oftalmológica, os exames de fundo de olho. Então, se você tem diabetes e não fez um fundo de olho no último ano, venha, faça uma boa consulta, veja seu médico de confiança para a gente estar conversando, de repente, sobre isso no consultório e prevenindo problemas que podem levar à perda da visão. É isso aí, isso tudo quer dizer saúde para a gente. Eu acabei de contar aqui mais uma vez com o médico oftalmologista especialista em glaucoma, doutor Mário Menezes, falou sobre o abril marrom, doenças oculares. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Eu que agradeço, meu amigo, parabenizo aí, porque a gente sempre tem bastante espaço aqui com vocês sempre abrem espaço para a gente disseminar conhecimento aí para a população, e é um trabalho de formiguinha mesmo, é o dia a dia, a gente dando entrevista, conscientizando, está no dia a dia do consultório, então esse é um trabalho que a gente está fazendo, e graças a vocês estão de parabéns por abraçar essa causa. Parabéns, o senhor também, né? Também um grande oftalmologista, cheio de informação, claro, disposição para ajudar as pessoas. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Não há mais tempo para nada. Mara Nogueira, a gente volta amanhã com mais informações. Você assume agora, por sessão das 8, antes tem Rádio Ciência. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. CYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h08. Pesquisadores da FAPEMA desenvolvem materiais bioativos para prevenir e tratar cárie dental. Você sabe por que os primeiros dentes são chamados dentes de leite? Eu sou Joelma Baldez e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade